pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para um vídeo babado. Eu vou mostrar pra vocês uma nova paleta da SP Colors que parece muito com a da Jaclyn Hill, da Morphe. Tô falando dessa paleta aqui de 35 cores e desde que eu bati o olho nela, eu já imaginei que fosse muito parecida com a da Jaclyn Hill com a Morphe, que é uma paleta muito desejada. É uma paleta que eu sempre falo pra vocês que é uma das minhas favoritas importadas, porque eu acho que a gama de cor dela é muito bem pensada, sabe? Eu acho que assim, se você tá iniciando, se você não quer comprar muitas paletas importadas, quer investir o seu dinheiro numa boa paleta, essa da Morphe aqui é incrível. Então eu sou fã já dela há muito tempo. E aí que eu vi que uma paleta baratinha tem as mesmas tonalidades ou parecidas, né, com ela, eu fiquei super empolgada pra fazer esse vídeo. Se vocês gostam de vídeo de comparação, dá um like pra mim que vai me ajudar muito. A gente vai comparar essas duas paletas. Hoje eu fiz de um lado usando SP Colors e do outro eu fiz essa make usando a Jaclyn Hill. Então já comenta aqui embaixo qual lado você acha que eu fiz com SP Colors antes de eu te contar aqui no vídeo, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos fazer as comparações de swatch, porque eu gosto muito também. Gente, já coloquei aqui as duas primeiras fileiras de cores da paleta da Jaclyn Hill, tá? Da Morphe. Agora aqui embaixo eu vou colocar as da SP Colors. Essas primeiras cores são bem clarinhas, né? Então pode ser que não vai dar pra ver tanta diferença entre elas. Não tô conseguindo enxergar e fazer o negócio ao mesmo tempo. Eu vou abaixar um tiquinho aqui a luz pra vocês verem. Então essa daqui é o swatch das duas primeiras fileiras das duas paletas. A de cima, Morphe, e a de baixo, SP Colors, tá? Então, como vocês podem ver, a gama de cor é muito, muito semelhante. Gente, coloquei aqui mais duas fileiras da paleta da Morphe. Aqui embaixo eu coloquei então a SP Colors e, de novo, eu acho que vocês podem ver com os seus próprios olhinhos como elas são muito parecidas. Eu acho que só, gente, esses dois marrons aqui, a nuance deles não são idênticas assim, sabe? Mas eu acho também que esse avermelhado aqui também, a nuance dele é um pouquinho mais escuro do SP Colors, mas de resto, assim, muito, muito parecido. Até o brilho, sabe? Até o reflexo que bate, muito, muito parecido. E até a potência, né, da pigmentação também é muito semelhante. Coloquei aqui bem torto. Nossa, que vergonha. Essa daqui é a última fileira da Morphe. Gente, olha como pigmenta. Tipo, as duas sombras são muito pigmentadas. Ó, gente, também achei, assim, super parecida a gama de cor. Olha a pigmentação desse verde, que coisa mais linda. Eu abaixei a luz pra vocês verem bem, olha que lindo. Vamos ver se vocês acertaram, né? Eu fiz este olho esquerdo com a paleta da Jaclyn Hill, da Morphe, e o olho direito com SP Colors. E assim, gente, eu achei super parecido. Qual a diferença que eu achei? Já vou falar antes. Eu achei a diferença na textura. A textura da paleta da Morphe... Tô toda suja. A paleta da Morphe, ela tem uma textura mais amanteigada. Até tomar um cuidado, que senão você pode afundar a sombra de tão macia que ela é. Eu acho que é assim a paleta da Morphe, tá? Porém, eu acho também que a paleta da Morphe esfarela. Até pelo fato dela ter essa textura e pigmenta mais rápido. Mas a paleta da SP Colors, tendo essa textura um pouquinho mais sequinha, eu achei que esfarelou menos. Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, mas na hora que eu fui limpar a pele eu senti isso. Esfarelou um pouquinho menos, mas você requer um pouquinho mais de trabalho. Tipo assim, se eu passei uma camadinha de cor nesse olho eu tive que passar duas. Mas assim, não foi nada além disso. Vocês vão poder ver aí no tutorial que as duas se comportaram muito bem e muito parecidas, tá? Então, deixa eu contar pra vocês como que eu fiz o olho do lado esquerdo, que foi com a paleta da Morphe. Eu comecei utilizando esse tom de marrom quente no meu cantinho externo. Eu fiz esse esfumado, né? Na verdade, eu achei que a sombra pigmentou muito forte, né? Muito rápido. Então, eu parti pra essa sombra mostarda da paleta. E aí, com essa sombra mostarda, eu consegui esfumar bastante. Lembrando que eu tinha feito o olho primeiro, então não tem problema, né? Ficar muito carregado, que depois eu ia limpar as laterais. Então, eu esfumei ali com esse mostarda. Em seguida, eu já vim no
preto. Eu peguei essa sombra preta da paleta da Morphe e utilizei ali bem rente à raiz dos meus cílios, esfumando, né, pra criar uma nuance. Como o preto é muito forte, eu decidi esfumar esse preto com esse outro marrom quente da paleta. E pra criar ali uma transição, eu gostei muito do resultado. Eu queria adicionar os tons de azuis, então eu decidi limpar ali um pouco com o corretivo. Não chegou a ser um cut crease, né? Eu quis limpar mesmo aquela área pra colocar essa sombra cintilante. Então eu passei o corretivo e utilizei esse azul cintilante da paleta, que é a coisa mais linda desse mundo. Utilizei ele no meu cantinho interno e puxei um pouquinho pro centro da minha pálpebra. Mas no centro mesmo eu apliquei esse azul marinho cintilante, que também é a coisa mais linda. E fiz ali um esfumadinho entre um azul e outro e dei acabamento com o pretinho no cantinho externo, né? Na parte de baixo dos olhos eu esfumei com o mesmo marrom quente que eu utilizei primeiro e bem rente à raiz dos cílios eu apliquei um pouquinho de preto e esfumei também com o pincel, tá? Abaixo da minha sobrancelha eu utilizei essa segunda cor da paleta, que é esse cintilante bem clarinho. Então é isso que eu fiz desse lado esquerdo do meu olho. E do lado direito eu utilizei a paleta da SP Colors de 35 cores. Claro que eu utilizei as mesmas tonalidades, né, as mesmas cores, as mesmas posições das cores que eu utilizei do lado da Morphe, tá? Então, comecei com o marrom quente, eu achei que ele precisou de 2 camadas, ele não foi tão forte quanto o da Morphe, mas a cor é idêntica e o esfumado ficou super parecido. Também achei que precisou esfumar ali um pouquinho com mostarda da paleta, então eu peguei com um pincel maior. Lembrando, gente, que eu troquei os pincéis, tá? São outros pincéis. Em seguida eu já vim com o preto. O preto é uma sombra que dá medo de utilizar, principalmente essas mais baratinhas. Porque, gente, eu morro de medo de abrir buraco, de estragar a maquiagem, mas esse preto se comportou muito bem. Então eu apliquei ele no cantinho externo, esfumei utilizando um pouco do marrom quente médio, né, não é tão claro nem tão escuro, pra fazer ali a transição, o mesmo que eu utilizei da Morphe. Em seguida eu limpei a minha pálpebra com um corretivo, como eu tinha feito do outro lado. Apliquei o azul cintilante, que é a coisa mais perfeita dessa maquiagem. E também utilizei o azul marinho bem no centro da pálpebra, criando uma nuance. Na parte de baixo dos olhos utilizei o marrom quente e também esfumei um pouquinho rente à raiz dos cílios com o pretinho. Abaixo da sobrancelha eu utilizei a segunda cor da paleta, que é esse cintilantezinho, e eu achei que ficou extremamente parecido. Vou dar um zoom aqui no meu olho para vocês verem bem um lado e outro. Esse lado aqui eu utilizei Morphe e desse lado eu utilizei SP Colors, gente. Gente, eu recebi essa paleta há pouco tempo. Eu até entrei em contato com o pessoal da SP Colors pra saber quanto que essa paleta vai custar, porque eu pesquisei na internet e eu não encontrei ainda lojas que vendem. Até eles comentaram que tem algumas lojas da 25 que tem, né, essa paleta disponível, mas realmente eu não consegui achar online o valor dela. Mas, gente, SP Colors, deixa eu só falar assim mais ou menos pra vocês quanto que custa uma paleta deles, não essa, tá? Mas, enfim, qualquer outra paleta. Olha, R$29,90, uma outra paleta. Eu acredito, gente, que no máximo vocês vão encontrar essa paleta aqui de 35 cores por R$60. Eu tô chutando alto, eu realmente não sei o valor porque eu não encontrei. Aliás, se você foi na 25, se você viu alguma lojinha, deixa aqui embaixo pra gente o valor, que eu fixo o seu comentário, tá? E nessa da Morphe, eu dei uma procurada aqui no Mercado Livre, enfim, tem algumas lojinhas vendendo. Tem, assim, valores desde R$100 e poucos até R$300. Então eu diria que uma média, né, que você paga por uma paleta da Morphe é 250, mais ou menos isso, tá? Ou mais até. É uma diferença enorme de uma sombra para outra. Eu acho que sim, as sombras estão muito, muito semelhantes, tanto na pigmentação, como vocês viram aí nos swatches, como também se comportam bem, elas esfumam, elas criam nuances, né? Elas não são aquela sombra que quando você vai esfumar fica tudo cinza, sabe? Então, mesmo sendo uma paleta de marca baratinha, me surpreendeu demais, gente, demais. Tô muito feliz de ter aí uma opção agora de Jaclyn Hill da Morphe aqui no Brasil pra gente. Eu espero muito que eles coloquem logo nas lojinhas. Eu sei que na Florenza vende
SP Colors, mas ainda não chegou lá, eu espero que chegue. Tem na Mais Vaidosa, enfim, tem várias lojinhas que eu gosto, mas eu tava desesperada pra fazer esse vídeo, fazer essa comparação. E comentem aqui embaixo se vocês acharam que o olho ficou parecido, se vocês acertaram qual olho que eu fiz com a SP Colors. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, deixa o meu like, um beijo, até a próxima!